Meu nome é João, tenho 42 anos e nasci e cresci no interior da Bahia, numa comunidade pequena perto de estrada de chão. Aqui todo mundo leva a quaresma a sério, principalmente os mais velhos. Desde pequeno eu ouvia as mesmas coisas. Não sai depois das 22 horas. Não responde se te chamarem na estrada. E nunca, em hipótese nenhuma, acompanha a procissão fora de hora. Eu nunca dei muita bola para isso. Até esse ano, eu trabalho como vigilante de um depósito de grãos afastado da cidade. Durante a quaresma, o movimento diminui bastante, então minhas noites são longas e silenciosas demais. Na terceira semana da quaresma, numa quinta-feira, tudo começou. Era por volta de 23h40, quando ouvi o primeiro som. Canto, baixo, arrastado, como se fosse gente rezando, mas sem pressa. No começo achei que vinha da estrada, o que já seria estranho, porque não tem igreja por perto. Saí da guarita e fiquei parado, tentando identificar. O som vinha do mato e estava se aproximando. Foi aí que percebi outro detalhe. Não tinha luz nenhuma, nenhuma vela, nenhuma lanterna, nada. Mesmo assim, dava para ouvir claramente várias vozes, muitas, e todas no mesmo ritmo, lento, arrastado, pesado. Eu senti um desconforto estranho, mas continuei olhando, até que eles passaram pela cerca, e foi nesse momento que algo não bateu. Não dava para ver os rostos direito, mas as silhuetas eram erradas. Algumas altas demais, outras meio curvadas, como se não conseguissem se manter em pé direito. E nenhuma delas olhava para frente. Todas estavam com a cabeça levemente baixa, como se estivessem procurando algo no chão. O canto continuava, mas tinha algo por trás, um som seco, passos, mas não de sandália nem de sapato. Parecia pé arrastando na terra. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, até que uma das figuras parou, no meio da procissão, e lentamente virou a cabeça na minha direção. Não o corpo, só a cabeça. E mesmo no escuro, eu tive certeza. Ela estava me olhando. O canto parou, de uma vez. Silêncio total. E aí, uma voz, baixa, muito próxima, mesmo estando longe. Você vem? Aquilo não parecia pergunta. Parecia convite, ou pior, convocação. Eu senti meu corpo travar. Não conseguia responder. Não conseguia nem piscar direito. E então, outra coisa aconteceu. Uma segunda figura virou. Depois outra e outra. Em poucos segundos, todas estavam viradas na minha direção, imóveis, silenciosas, esperando. Eu não sei explicar como, mas consegui dar um passo para trás, depois outro, e foi como se isso quebrasse alguma coisa. O canto voltou, mas agora diferente, mais rápido, mais alto, desordenado. As figuras começaram a andar de novo, mas dessa vez, na minha direção. Eu corri. Entrei na guarita e tranquei a porta. Fiquei lá dentro, com as luzes apagadas, tentando não fazer barulho. O som passou pela porta, parou, ficou ali, por uns 10 segundos, e depois seguiu, sumiu na estrada. Na manhã seguinte, fui olhar o lado de fora. Não tinha pegada nenhuma, nenhuma marca, nada, só uma coisa. Na porta da guarita tinha um risco, como se alguém tivesse arrastado a unha, bem devagar, de cima até embaixo. Eu pedi demissão 2 dias depois. Nunca mais trabalhei de noite na quaresma. Antes de começar, veja se todas as luzes estão apagadas aí. Meu nome é Carla, tenho 29 anos e moro numa casa simples, herdada da minha avó, numa área rural. Ela sempre foi muito religiosa. Durante a quaresma, a casa tinha regras. Nada de música, nada de varrer depois das 18 horas e, principalmente, nada de responder quando chamassem seu nome à noite. Eu sempre achei exagero, até o que aconteceu comigo.
Foi numa madrugada de domingo e eu estava sozinha. Acordei com um barulho leve. No começo achei que era vento, mas depois ficou claro, era alguém rezando dentro de casa. Eu congelei na cama. A voz era baixa, quase sussurrada, e vinha da sala. Pai Nosso, Ave Maria, repetindo, sem parar, sem pausa. Eu tentei me convencer de que era impressão, mas aí ouvi meu nome, no meio da reza. Carla, muito baixo, como se estivesse testando. Eu virei de lado e puxei o cobertor. Meu coração estava acelerado demais. A voz continuou, rezando e chamando, alternando. Carla, reza. Carla, reza. E então, passos, lentos, no corredor, parando em frente à porta do meu quarto. Eu conseguia sentir a presença do outro lado, sem encostar na maçaneta, sem bater, só esperando. A reza parou, silêncio total. E então, 3 batidas leves, na porta. Toque, toque, toque. Eu não respondi. Fiquei imóvel, nem respirava direito. E então, a voz veio de novo. Mas agora diferente, mais próxima, mais seca. Eu sei que você está acordada. Aquilo não era mais reza, era outra coisa. Eu senti o colchão afundar, do lado da cama, como se alguém tivesse sentado. Mas eu não olhei, não tive coragem. Fiquei de olhos fechados, paralisada. E então, senti algo perto do meu ouvido. Uma respiração, fria, lenta. E a última coisa que ouvi foi: não responde, né? Eu não sei quanto tempo fiquei assim, mas quando amanheceu, eu levantei. A casa estava vazia, silenciosa, normal. Até eu ir para a sala. Na mesa, tinha um terço, que não era meu, nem da minha avó, e estava molhado, como se tivesse sido segurado por muito tempo. Até hoje, toda a quaresma, eu durmo com a luz acesa e nunca respondo quando escuto meu nome. Trabalho como motorista de aplicativo em cidades pequenas, aqui do interior. Durante a quaresma, o movimento à noite muda completamente. Menos gente na rua, menos corrida e mais silêncio. Mas tem um tipo de corrida que começa a aparecer mais. Chamados em lugares isolados, estradas de terra, sítios afastados, entradas de mata. Normalmente eu evito, mas naquele dia aceitei. Era quase meia-noite quando o pedido entrou. Local de embarque, uma estrada rural que eu conhecia bem, sem casas por perto, sem iluminação. Achei estranho, mas fui. Quando cheguei, não tinha ninguém. Só o carro parado, farol iluminando o vazio. Esperei uns minutos. Nada. Quando estava prestes a cancelar, alguém abriu a porta de trás. Eu não vi de onde veio, só ouvi. A porta abrindo e fechando. Olhei pelo retrovisor. Tinha um homem sentado, cabeça baixa, rosto na sombra. Boa noite, eu disse. Ele não respondeu. Só falou o destino. Segue em frente, sem endereço, sem ponto específico. Só isso. Eu hesitei, mas comecei a dirigir. A estrada era longa, reta, e eu conhecia o caminho. Só que depois de uns 10 minutos, algo ficou estranho. A paisagem não mudava. Mesma cerca quebrada, mesma árvore torta, mesmo trecho de barro. Passava e voltava, passava e voltava, como se eu estivesse andando em círculo. O senhor pode me dar um ponto mais específico? Perguntei. Silêncio. Olhei no retrovisor. Ele estava olhando para mim, mas não mexia a cabeça, só os olhos. Fixos. Eu senti um frio subir pela nuca. Foi aí que notei outra coisa. O marcador de combustível, descendo rápido demais, como se o carro estivesse forçando, mesmo em linha reta. A gente já passou por aqui, eu falei. E ele respondeu, pela primeira vez. Ainda não. A voz parecia arranhada, como se estivesse seca, sem uso.
Continuei dirigindo, mas o desconforto só aumentava, até que o rádio ligou sozinho. Estática. E no meio do chiado, dava para ouvir algo. Uma reza, baixa, arrastada. A mesma frase, repetindo. Eu desliguei o rádio, mas o som continuou. Não vinha mais do carro, vinha de trás, do banco de trás. Eu não olhei, não tive coragem. A estrada ficou mais escura, mesmo com o farol, como se a luz não estivesse alcançando longe o suficiente. E então, ele falou de novo. Pode parar. Eu parei, sem questionar. O motor ainda ligado. Silêncio total. Chegamos. Olhei ao redor, não tinha nada. Absolutamente nada. Só mato, escuro. Quando virei para trás, o banco estava vazio. A porta ainda fechada, mas o banco estava afundado, como se alguém ainda estivesse sentado ali. Eu saí do carro na mesma hora e foi aí que vi pegadas ao redor do carro. Muitas, mas nenhuma indo embora. Todas apontando na direção do carro. Nunca mais aceitei corrida em estrada na Quaresma. Antes de continuar, presta atenção nisso. Se você acordar exatamente às 3 da manhã, não levanta. Meu nome é Denise, tenho 33 anos e trabalho como enfermeira num hospital pequeno de cidade do interior. Durante a Quaresma, sempre tem histórias circulando, principalmente sobre o horário das 3 horas. Chamam de hora morta. Eu nunca levei muito a sério, até pegar plantão numa madrugada de sexta-feira. O hospital estava tranquilo, poucos pacientes, corredores vazios, silêncio, pesado. Por volta das 2h50, comecei a sentir sono, mas também um incômodo, como se tivesse alguém andando pelos corredores, mesmo sem ouvir passos. Só aquela sensação de não estar sozinha. Às 3h em ponto, as luzes piscaram uma vez e voltaram, e foi aí que ouvi uma maca sendo empurrada, rodas rangendo devagar no corredor principal. Eu saí do posto de enfermagem para ver. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Vinha da ala desativada, uma parte antiga do hospital, que não é usada há anos. A porta estava fechada, mas a luz lá dentro estava acesa. Eu congelei, porque aquela luz não deveria estar funcionando. O som parou, silêncio total. E então a porta se abriu, sozinha, devagar, sem barulho. Eu deveria ter ido embora, mas não fui. Dei alguns passos, olhei para dentro e vi a maca no meio do corredor, sozinha, levemente inclinada, como se alguém tivesse acabado de soltar. Eu fiquei parada, sem respirar direito, e então ela se mexeu. Um pequeno deslocamento, como se alguém tivesse encostado, mas não tinha ninguém. E aí veio o som, respiração, pesada, cansada, muito próxima, mas não na frente, atrás de mim. Eu virei rápido, não tinha ninguém, mas quando olhei de volta para a maca, tinha alguém deitado. Eu não vi chegar, não ouvi, só estava lá, coberto até o rosto, imóvel. E então o lençol afundou, na altura do peito, como se estivesse respirando, lento, regular. Eu não consegui me mover, e então o lençol desceu um pouco, revelando parte do rosto, mas não o suficiente. Só a boca, e ela estava sorrindo. Eu corri, saí dali sem olhar para trás. Quando voltei com outro enfermeiro, não tinha nada, nem maca, nem luz, nem porta aberta, só o corredor vazio. Mas desde aquele dia, eu nunca mais fiquei no hospital depois das 3 horas na Quaresma.